Alô. Hoje o meu trabalho agora é na creche, né? Então eu já estou com saudade das crianças. Então vamos lá, vamos saudar igual as crianças. Bom dia com Jesus! Bom dia! Está muito fraco. Não vai chegar lá no céu. Vamos lá de novo? Bom dia com Jesus! Bom dia! Agora já melhorou. É assim todos os dias. É bom dia com Jesus. Porque eu falava para as crianças assim, bom dia! Aí as crianças... Aí um dia um pequeno falou assim, com Jesus. Aí eu falei, sabe que você tem toda a razão? Então, com Jesus. Ela falou assim mesmo, né? Eu sou formada na área... Eu sou filha de militar, filha de diretora da época que nós estudávamos, que era na época da ditadura militar. Sou professora de educação física, trabalhei com preparação física e sou química industrial. Só trabalhava com um peão. Então, eu falo assim, gente, eu acho lindo aquelas mulheres que são assim. Ai. Eu só fico olhando. Ai, gente, tá bom aqui. Eu acho lindo, mas, gente... Não dava. Eu trabalhando com peão. Eu, com 18 anos, tinha que falar com os homens que era lá, morava no morro, não sei de onde, que era dentro da Rocinha, que ele era chefe do tráfico e trabalhava na indústria. E eu tinha que mandar nele. Então eu chegava lá, aí, seu José, como é que vai? Aí ele olhava para a minha cara e ficava com medo. Eu sou professora. E eu trabalho na área administrativa hoje, porque eu sou professora de educação física e não posso mais lecionar, porque eu tive sequela da chikungunya, né? Então, eu tenho no joelho e no pé. Mas estou em pé, irmão. Aí, os alunos chegam lá e falam assim, diretora! Aí eu olho para ele e falo assim, rapaz, eu não sou diretora. Por que você acha que eu sou diretora? Não, porque toda diretora é brava. Aí eu falei, mas eu não sou brava. Eu só aparento ser brava. Não tem essas... Aqui. Mulher uva, mulher melancia, mulher... Eu sou a mulher banana. Você vê que a minha voz é tão baixinha? Não precisa. Alô, alô, alô. Então, eu sou a mulher banana, né? Eu só aparento. Pensa naquele pitbull que não faz nada. Sou eu. Né, eu até brinco, a minha diretora fala assim, olha, eu gosto quando ela atende os pais, porque ela vai lá dar uma bronca no pai, porque o cara leva 10 anos para buscar o histórico do filho, depois quer que eu faça em 5 minutos. Mas ela resolve. Ela vai lá, briga com ele, mas depois resolve. Né? Mas amém, né? Tem os Joões da vida, eu sou o Pedro, irmão. Pensa no Pedro, sou eu. E esses dias... Como foram as orações aqui, eu tenho pensado em muitas coisas, né? Tudo na nossa vida tem um acaso. E eu tenho vivido algumas coisas na minha vida, acredito que vocês também, porque nós estamos no mesmo barco. E eu tenho meditado em algumas passagens de Jesus. E teve um dia que eu pensei, foi semana passada, eu pensei assim, puxa Deus... Bem que eu podia ir lá na melhor idade para dividir isso com as pessoas, né? Aí, eu entrei de recesso, me deram uma semana de recesso lá na creche para descansar. Crente descansa, gente, nos braços do Senhor. Então, vem todo dia para a igreja, quem está precisando de ajuda. Então, eu descanso aqui, né? Trabalhando aqui. E na hora que eu saltei para descansar, trabalhando, aí veio a Jaqueline e me fez convite. E aí, quando eu cheguei em casa de noite e vi a propaganda, eu falei, nossa, esse fotógrafo, ele captou bem como está o meu sentimento nos últimos dias. Irmãos, quando eu escuto as notícias, eu fico assim. De vez em quando eu me controlo quando eu vou fazer gabinete. Na frente das pessoas eu estou assim. Mas por dentro eu estou. Aí eu falei assim, olha, esse fotógrafo captou bem o meu espírito, como anda com tudo que a gente está vivendo e ouvindo, e nesse momento político que a gente está passando, né? Onde esse ano
muitas coisas vão ser definidas, e se nós, a geração que tem a sabedoria, não com muito amor, né, irmão? Não formos confrontar as próximas gerações, né? As que estão, a geração dos jovens, e falar daquilo que vivemos, porque eles falam daquilo que eles ouviram no livro. Mas nós falamos aquilo que nós vivemos quando a gente era criança. Então, nem tudo que o livro diz era aquilo que a gente viveu. E se nós não colocarmos sobre essa geração, porque hoje a maioria dos eleitores são jovens, nós vamos passar um momento muito complicado no nosso país, né? E eu louvo pelo meu pastor, não sei quem é contra, quem é a favor, mas eu louvo pelo meu pastor porque ele se posiciona. Né? E eu já falei para ele, eu concordo com o senhor, vamos lá. E 3 textos, um texto me chamou muita atenção essa semana, na semana que eu pensei em vir aqui compartilhar com os irmãos. Nós vamos ler alguns textos, tá? O professor adora ler, né? E esse texto, quando eu li, que eu estava lendo Salmos, ele me reportou a 2 situações que nós vivemos com Jesus. E ele está lá no Salmo 107. Abra sua Bíblia no Salmo 107. Nós vamos olhar o Antigo e o Novo Testamento. Quem ainda não tem muita familiaridade com a Bíblia, nós somos modernos, todos nós nos reinventamos todos os dias. Temos aí o celular na mão, aí a gente entra lá no Google, www.uniatitude.com.br, e lá na Escola do Avivamento tem um monte de cursos online que você pode ver no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Do celular, você bota na sua TV, Smart TV, e você vai navegar e viajar nessa jornada maravilhosa que é a Bíblia. Lá, quem gosta aqui de série, eu adoro uma série, né? Adoro uma série. Quem gosta de série, tem uma série lá chamada Tetelestai. É uma série mostrando todo o Antigo Testamento, mas como se fosse uma série. Muito bem filmado, muito bem produzido. É de uma produção americana que forneceu para a nossa igreja gratuito, 0800. 0800, gente, está lá. Pouquíssimas pessoas acessam isso. E está lá, o Tetelestai. Entra lá, www.uniatitude.com.br. Aí, quando você vai lá, faz o login, se cadastra. Se você não souber, que nem eu, pede ajuda aos universitários, que são seus filhos pequenos, porque os pequenos sabem mexer em tudo naquele treco. Aí você pede, ele te ajuda lá, você se cadastrar, como é que tu entra, como é que tu sai. Aí você vai lá em Escola do Avivamento, Tetelestai. Tá? E vai ver. Eu não me lembro quantos capítulos são, não. Acho que são 17. Mas, gente, top. Vocês vão amar. E bota a Bíbliazinha do lado, né? Lê sempre a Bíblia para saber se o que o homem está falando lá está escrito. Para não acontecer o que aconteceu comigo. Fui no cinema ver aquele Noé que não é. Aí, uma heresia lá e uma freira na minha frente assim, glória a Deus. Eu falei, irmã, que glória a Deus, isso está na Bíblia? No meio do cinema. Eu muito delicada, né? Aí a irmã ficou assim, ué, não está não? Claro que não, irmã. Só está lendo Bíblia. Isso é heresia. Isso é filme, irmã. Amém. Então vamos lá ler. Lá no Salmo 107, no versículo 28, a palavra fala assim, versículo 28. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas, que em favor dos homens, que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Quando eu estava lendo Salmos, que eu estava estudando Salmos, e eu li isso, eu parei e aí me reportei à nova aliança, ao meu Jesus maravilhoso, que eu amo muito. Então, com isso, você vai abrir lá a sua Bíblia, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Esse que nós vamos ler. E
esses salmos, isso aí foi na época de Davi. Davi escreveu esse salmo. Davi viveu isso. E na hora que eu li isso, eu falei, caramba, nós vivemos isso no Novo Testamento em 2 passagens com Jesus. Ou seja, tudo aquilo que pessoas que nós já vivemos ontem, nós estamos vivendo hoje e vamos viver amanhã. Mas o que mais importa é que estamos aqui, irmão. Ó, já peguei chikungunya 2 vezes, não morri. Ainda estou aqui. Já peguei Covid 2 vezes, não morri. Já estou aqui. Vou arrastando meu pezinho, meu joelhinho, estou eu aqui. Amém? Não é? Ai, eu, enquanto estiver aqui, eu vou aproveitar 100% me reinventando todos os dias. E lá em Marcos, capítulo 4, versículo de 25 a 41, eu sou monocular, com essa luzinha aqui, tá uma beleza para me enxergar, né? Tem como ligar a luzinha aqui, não? Porque eu sou monocular, então eu tenho dificuldade, e sou dislexa. E eu tenho dificuldade. Melhorou, irmã. Irmã, melhor. Irmão, quando a gente fica jovem, faz 10 anos, a gente precisa de luz. Haja luz! E houve luz. Oh, que beleza. Penumbra só para dormir, irmão. Aí foi você que ligou? Penumbra só para dormir. Vamos lá. Versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Quem disse? Jesus. Vamos para o outro lado. Vamos repetir comigo? Vamos para o outro lado. Quem falou? Jesus. Então, isso é uma ordem. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Vamos repetir comigo? Eles levaram Jesus para o barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. O barco estava como? Enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. Vamos repetir? Qual é a ordem? Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E quando eu li, eu estava lendo o Salmo e eu me lembrei desse texto, eu fui para lá, para ler esse texto. E eu falei: Senhor, nós somos assim. Aqueles que te receberam como Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor entrou no nosso barco, que é a nossa vida, nosso coração, do jeito que o Senhor estava. E o Senhor nos deu uma ordem: você vai chegar do outro lado. E o Senhor deu uma ordem. Se Ele disse que nós vamos chegar do outro lado, o que vai acontecer? Nós vamos chegar do outro lado. Agora Ele disse como? Não. Ele disse quando? Não. Ele disse de que forma? Também não. Ele só disse que a gente vai chegar do outro lado, né? E o que acontece? O que acontece é que todos os dias são bonança. Nós somos como nem o rio. O rio, assim, um dia, quem já morou, ficou perto de rio, sabe assim, o rio um dia está uma calmaria. Aí daqui a pouco começa o ventinho daquelas marolinhas. Daqui a pouco, menino, o rio parece que é um mar agitado. E daqui a pouco ele se acalma de novo. Assim é a nossa vida. E assim são os tempos que nós estamos vivendo. Agora,
Quantas vezes eu tenho 60 anos, não sei você, irmão, mas eu já estou 60, vou fazer 61. Graças a Deus, porque agora eu estaciono, tem sempre um lugar para me estacionar especial, e eu vou lá com o meu cartãozinho e boto lá. Oh, que privilégio! É a delícia, né? A gente chegar no shopping e lá aquela vaguinha lá do lado. Oh, glória a Deus, aleluia. Né? Eu também. Aí, o que acontece? Nós vivemos até hoje. Quantas vezes nós vivemos tempestade, nós vivemos as ondas altas, nós tivemos medo e a gente orou e Senhor! E o Senhor sempre disse para a gente, aquieta-te, acalma. E aquilo não passou? Então, por quê? Eu não sei você, irmão, mas eu tenho. Por que nos últimos tempos a gente está com medo? A nossa fé é diferente do que era antes? Nós passamos por recessão, nós passamos por ditadura, nós passamos por dificuldade, nós vivemos que a gente não tinha nada aqui, porque tudo era problema nacional, era produto nacional e não podia entrar nada. Nós somos da geração conga. Aquele sapato feio, fedido da escola. E nós passamos por tudo. Não é não? Nós somos da época do metiolate. Que aí a gente falava, não, mãe, e a mãe fazia assim, e não adiantava nada. A época do metiolate. E nós vencemos o metiolate. E por que a gente tem medo? E por que o nosso coração está abalado? Se a gente conhece a palavra e lê, e sabe que nós estamos vivendo o final dos tempos, onde tem doenças, né, essas doenças mundiais, está aí, onde tem rumores de guerra, onde tem desavença entre pais e filhos, marido e mulher, sogra e nora, onde os falsos profetas estão se levantando, onde o espírito do anticristo, que já está na terra desde que o inimigo da nossa alma foi lançado aqui nessa terra, porque não se iluda. Ali fora jaz o maligno. Então, onde jaz o maligno, vai ser bonança? Não. Porque ele está ao seu derredor, porque ao seu redor estão os anjos, porque Deus já deu ordem a ele, para ele cuidar dos santos, que somos nós, que na igreja católica os santos ficam tudo no altar. Aqui os santos ficam tudo sentados na cadeira. Não é não? Nós somos os santos porque somos movidos pelo Espírito Santo e usados por ele. E por que, gente, a gente fica agora com fé? Eu sou uma mulher de muita fé, eu tenho fé mesmo, e eu vejo. E eu também vi a minha fé esses dias meio abaladas, né? Com tantas pessoas, mesmo sabendo que os meus amados, meus queridos, estão lá no lugar muito melhor do que eu, estão lá com o meu Senhor Jesus, mas mesmo assim isso abalou a gente. Esses rumores de guerra que está afetando a guerra lá na Ucrânia. Mas quando você vai abastecer o seu carro, não dá mais para abastecer com o nosso salário. Quando os salários começam a perder poder de compra, porque as coisas estão sendo inflacionadas por causa da guerra lá da Ucrânia, o que nós temos a ver com a guerra da Ucrânia? Nada. Mas, gente, nós somos um só corpo, um só com Cristo. Aonde a gente vê, nós somos um só. Fez com um olho, o pé dói. Fez com o dedão, a cabeça dói. Não é assim? Alguém pisa no teu dedão, menino, chega a sentir a dor no útero. Quem tem útero? Quem não tem, sente na barriga. Mas não é assim? Não é? Uma unha encravada, dói tudo. Dói até lugar que a gente nunca achou que tinha que ir. Nem sabia que tinha. Dói. Assim é, porque nós temos irmãos espalhados pelo mundo. Então, tudo é interligado. E, ultimamente, a gente que já viveu milagres, nós temos sabedoria e experiência. Nós somos que nem esses discípulos aqui. Eles viveram Jesus curar. Quantas pessoas você já viu de testemunho que Jesus curou? Muitas. Essa é a vantagem da gente ter 60 anos. Eles viram Jesus multiplicar os pães. Quantas vezes na tua casa você estava lá com dificuldade e falou, Senhor, e agora? E do nada aparecia e tu falava, Senhor, eu achei que não dava, até sobrou. Não é verdade? Nós vivemos milagres, prodígios, maravilhas, sinais. E a prova disso é que eu e você estão aqui. Ou tem algum espírito aí sentado? Não.
Nós estamos aqui, nós sobrevivemos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nós sobrevivemos muitas coisas. Porque se você for pensar assim, quantos amigos seus não estão mais aqui? Quantos? Mas nós estamos aqui. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se Deus permitiu que nós estivéssemos aqui, é porque muitas coisas Deus ainda tem a fazer na nossa vida e através dela. Porque foi Ele que decidiu dessa forma. Porque Ele não se revelou para mim e para você, irmão, para a gente vir para a igreja, cumprir o ritual. Vir para a igreja, acordar, orar, ler a Bíblia, dar glória a Deus, orar pela família, aí vir para a igreja, aí a gente assiste um culto maravilhoso, glória a Deus, aleluia, que muitas vezes a gente não anota, aí quando chega em casa, o culto foi uma bênção. E aí ele falou o quê? Não lembro não. Porque não anotou, porque a nossa memória já está falhando. Então, traga um caderninho e anote, ou então, faça agora. Agora eu estou moderna, agora eu pego o celular e anoto lá nas notas. Outro dia o pastor Josué, porque eu anotava tudo no papel, e ele ficava assim olhando na minha cara. Aí, no outro dia eu estava do lado dele anotando tudo no celular, ele olhou para mim e falou assim, irmã, tá aqui. Aí eu falei, o que foi, pastor? Tá ficando moderna. Porque eu adoro um lápis, uma borracha. Gente, eu adoro um lápis, eu adoro escrever e apagar. Eu e a pastora Nádia. Você vai ver que está sempre eu e a pastora Nádia com lápis lá escrevendo. Não usa caneta, não. Usa lápis. Né? Então, nós temos que anotar. Por quê? Porque a nossa memória falha. Se você está em casa, eu só venho no culto da noite. Porque eu estou num propósito que eu tenho uma filha que é evangélica, mas ela não está, por passar algumas coisas difíceis, ela não está querendo mais congregar. E não existe igreja solidária, sozinha, eu e Deus. Não existe. Unidade é eu e mais um. Eu comigo não é unidade. Né? Então, eu fico de manhã, eu tenho um propósito, eu falei com o pastor Josué, eu fico de manhã, eu ligo, eu preciso assistir os 3 cultos, porque eu sou supervisor de área. Aí eu ligo e ela tem que ouvir. Porque se eu vier para cá e assistir os 3, ela não ouve. E ela tem que ouvir. Né? E quem assistiu o culto do pastor Felipe Bittencourt, depois da pastora Camila, e eu assisti à noite o do pastor Efraim, eles não combinam, mas você vê que existe uma sequência lógica, e os 3, se você for pegar o tema de cada um deles, você vai ver que tem tudo a ver, e são temas para mostrar para você que ainda existe muita coisa para você fazer, que você não vai fazer sozinho, que esse negócio de você ir para a caverna, ficar sozinho, porque tu já está velho, vou ficar em casa, sentado, aqui, porque eu estou cansado, isso é coisa do inferno, porque quem é velho é o inferno. O meu corpo é velho, mas eu não sou velho, não. Eu sou antiga. Eu sou sábia. O meu corpo pode ratear, mas a minha mente e o meu coração não, né? Porque o jovem ele pode ir muito longe, mas se ele não, a flecha, né, ela pode ir muito longe, mas se não tiver uma mão de quem tem experiência e sabe atirar para pegar essa flecha e puxar para trás, essa flecha não vai a lugar nenhum, ela só vai ficar lá dentro da aljava. Não é verdade? Porque ninguém chega em lugar nenhum se não tiver uma outra pessoa que ajude a mostrar para ela aquilo que ela não está vendo. Não é? Porque o menor, ele só vai longe porque o maior está enxergando. E fala, pode ir. Não é verdade? Então, amados, nós ainda temos muitas coisas a fazer. Né? E temos que estar entre nós. E se lá no teu prédio tem algum irmão assim, antigo igual a você, convide ele para vir para cá. Porque ainda falta muito tempo para Jesus voltar. Jesus não vai voltar amanhã, não, irmão. Está faltando muito tempo. Porque a palavra diz que só quando os 4 cantos dessa terra o conhecer. E tem muito lugar que ainda não conhece Jesus. E aqui no nosso... Você pensa que é longe? É lá na selva. Aqui, do teu lado, às vezes dentro do teu prédio, tem alguém que nunca ouviu falar de Jesus. E eu achava que isso não era possível. Até o dia que eu encontrei um. Aí eu falei assim... Quem é Jesus? Eu falei, não acredito. Tu não sabe quem é Jesus? Não. Eu encontrei com um senhor, né? Toda semana eu convido, ainda não veio não, mas vai vir. E ele caminha de manhã, que ele teve infarto, então ele caminha de manhã. E é a hora que eu estou, 5h30 da manhã, que eu estou indo trabalhar.
E ele está caminhando lá em volta do prédio. E aí eu fui falar com ele. Eu falei, não, ora para o Senhor Jesus, pede para ele, convida ele para morar no seu coração, que você vai ver que esse coração vai ficar bonzão e tu ainda vai viver muitas coisas maravilhosas. Ele olhou para mim assim, quem é Jesus? Eu falei, o senhor nunca ouviu falar de Jesus? Não. Sua família não tem religião? Não. Eu sou de uma família ateia. Meu pai e minha mãe são filósofos. Gente, às vezes está do teu lado uma pessoa, e aí eu comecei a conversar, e aí eu falei, você sabe que ele já veio aqui? Ele falou assim, quando eu caminho, a porta estava aberta, eu entrei. Aí eu achei um lugar tão bonito, entrei. Eu achei que era uma escola. Eu falei, não, não é escola, não é igreja, só não leu, não. Não, ele achou que era uma escola. Aí eu entrei, aí eu fui numa sala que tem uma cruz, nem entendi muito bem, mas eu estava cansado, meu joelho já estava doendo, aí eu sentei e fiquei descansando lá dentro, ali na sala de oração. Eu falei, pois é, aquela sala é o escritório do Espírito Santo, é o presidente da igreja, ele trabalha ali. É mesmo? É o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor estava do lado de Jesus e nem sabia. Só que o Senhor não vê ele assim, o Senhor vê ele assim. Se o Senhor fechar o olho e o Senhor falar, o dia o Senhor for lá e falar assim, Jesus, entra no meu coração, deixa eu sentir a tua presença, o Senhor vai sentir o toque dele. Porque todo aquele que pede, sente. Sente. Se você estiver sozinho no seu quarto, feche seu olho. A Sara Shiva, a pastora Sara Shiva, é uma prova disso. A mãe dela se converteu e ela não acreditava. E ela dá esse testemunho. Ela entrou no quarto dela e falou assim, ela era novinha, eu vou fazer um jejum aqui, Jesus, eu só saio daqui se o senhor falar meu nome, porque eu tenho que acreditar nisso que a minha mãe fala, porque eu não acredito. Porque ela veio de uma família meio esquisita, né? Então, de repente, a mãe dela se converte, tudo muda. Aquilo pirou a cabeça dela. E ela falou lá, e ela ficou dias dentro do quarto. Aí teve um dia que ela falou, aí teve uma hora que ela falou assim, tá vendo? Isso aí não existe não, é um monte de baboseira que a minha mãe fica falando, eu vou me embora. E na hora que ela levantou para sair, ela escutou Jesus dizer, Sara. Ela escutou o nome dele. Aí quando eu ouvi esse testemunho, eu falei, ô Deus, que negócio é esse? Ela não acredita, tu fala o nome dele, o meu tu nunca falou. E eu tô aqui. O senhor nunca falou, Edna Cristina, só a minha mãe que fala. Você nunca me chamou de Edna Cristina. Que negócio é esse que tu chama a Sara e não me chama? Aí eu comecei a rir. Aí naquela semana Deus me portou a ler os 2 discípulos a caminho de Emaús. E na hora, enquanto eles não conheciam a Jesus, Jesus estava ali do lado deles falando. Mas na hora que ele partiu o pão e eles perceberam que era Jesus, puf. E aí eu entendi. Aí naquele momento Deus falou no meu coração, se você me conhece, você não vai me ver, porque eu não estou do lado de fora, eu estou do lado de dentro. E é por isso que você não vê Jesus, você sente. E é por isso que você não ouve com o ouvido Deus chamar, você ouve com o seu coração. Porque às vezes a gente não ouve uma voz que a gente fala assim, gente, esse pensamento não é meu. É o Senhor dentro de você, falando com você. Por isso que a gente não vê Jesus, né? E o que isso tem a ver com isso que eu estava lendo? Porque muitas vezes nós estamos como esses apóstolos, vimos o milagre da multiplicação, vimos o milagre da cura, vimos o milagre de tantos milagres que Jesus falou, ouvimos, nosso coração queimou, encheu o nosso coração de fé. Nós, através da nossa vida, Deus curou, Deus salvou, Deus restaurou. Nós vivemos de milagres, de provisão na hora que não tinha. Nós vivemos cura, nós vivemos em tantas coisas. E por que nos finais de tempos a nossa fé está sendo abalada? Porque também é bíblico. O amor de muitos se esfriaria. E que cada um que cuide para que não perca a sua coroa. Então, irmãos, o que eu tomei para mim? Que tenho Jesus no barco. Eu botei Jesus lá no meu barco, eu estou lá com Jesus no barco. E ele mandou eu para o outro lado. Que às vezes, quando a ira, quando a raiva, que às vezes as pessoas à nossa volta falam algumas coisas que aquilo... Sei você, né, irmão? Mas eu, como sou sanguínea e colérica, Senhor, amém. Aquilo sobe, vem aqui... E aí, a minha cabeça, o Espírito Santo fala assim, sereis conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Como podeis me amar, que não vê, se você não consegue amar o irmão que você vê? E aí e eu falo, Senhor, me dá amor, Senhor.
Aleluia. E aí começa a me dar amor, porque ele é teu servo, me faz entender. Vou orar igual Jesus. Ele não sabe, perdoa, Pai, porque ele não sabe o que ele está falando. E nós temos que reagir diferente. Essa é a nossa diferença. O pastor Josué sempre fala isso. Ser crente não é fazer diferente. Ser crente é reagir diferente. Como é que nós vamos reagir? Igual ao mundo? Então, qual é a nossa diferença para o mundo? Nenhuma. Qual é o fruto que tem na nossa vida? É o da carne, que é a ira, a mágoa, falta de perdão, rancor. Não é verdade? E o nosso é vingança. Né? Quando eu era novinha, né, que eu achava que eu andava com Jesus, né, porque eu era de uma região que não recebia Jesus como Salvador. Eu andava com ele. E depois deixava ele em casa para fazer as coisas erradas, né? Era assim. E depois que eu recebi o Senhor, eu entendi isso. Que eu não podia ter raiva, rancor, ira. Que eu não podia não perdoar as pessoas. Porque um dia eu fui perdoada e eu não mereci. Um dia eu fui amada e eu não merecia. Um dia Deus me comissionou para outras pessoas olharem para mim e dizerem assim, se ela pode, eu também posso. Porque é muito difícil, irmão. Às vezes você fala assim, o João, a Maria, mulher de Deus, homem de Deus, olha lá como ora. Tem uma paz, uma calma. Olha, Deus é com ela. Você sabe que poucas pessoas se convertem por causa desse João e dessa Maria? Agora, quando as pessoas que te conhecem sabem que tu... Não, Senhor, acalma o meu coração, porque agora eu sou do Senhor. Aí a pessoa olha e fala assim, caramba, se Deus mudou o coração dessa, vai mudar o meu também. Porque eu sou menos brava que ela. Então, às vezes a gente acha que o outro é um referencial para multidões se converterem. E não é não, é você e eu. É do jeitinho que você é. E o que eles precisam ver? Que a gente dominou aquilo que a Bíblia já disse que não é do Espírito. Esses sentimentos ruins. E aí a gente começa a botar amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio no nosso coração. É fácil? Não. Mas se fosse fácil, Jesus não precisava ter ido para a cruz. Não é verdade? E existe uma outra passagem que também fala dessa tempestade que se acalmou. Que são daqueles que ainda não têm Jesus no coração. Que Jesus estava lá, depois da multiplicação dos pães, lá em, eu acho que é Mateus 14, se eu não me engano, e ele estava lá na multiplicação dos pães, e aí ele virou para os discípulos, no meio da multidão, e ele falou, vão para o barco e vão para o outro lado. E ele ficou, e dali ele foi orar, e depois, quando ele olhou, ele viu que o barco estava longe. O vento, se você ler, fala assim, e o vento estava sacudindo e as ondas, a água entrando no barco, só que os discípulos estavam sozinhos. No barco deles estava Jesus. Então, são aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Aqueles que ainda não falam assim, Jesus, entra e mora no meu coração. Fica comigo, não quero ficar sozinha, não. Toma conta da minha vida. Preside o meu ser, Senhor. Eles não fizeram isso. Eles ainda estão sozinhos. Eles acham que eles vão chegar do outro lado. E vão, porque Jesus disse, você vai chegar do outro lado. E aí o que Jesus faz? Quando Jesus vê que eles estão lá no meio do mar, as ondas sacudindo e eles morrendo de medo. E naquele momento, em algum momento daquela vida, como são essas pessoas, ou como foi eu e você, porque eu não nasci lá evangélico, e você falou assim, Senhor, me ajuda. Aí o que ele fez? Ele mostrou para aquelas pessoas que não conheciam o milagre. Ele foi andando pelas águas. E quando ele veio o milagre, eles se amedrontaram, porque é assim, aquele que não conhece o Deus Todo-Poderoso, que nós tememos e que nós amamos, que ele faz milagres para alcançar pessoas. E aí eles temeram. E ele falou, por que vocês estão temendo? Sou eu. E sempre tem um lá no meio que fala assim, Senhor, se é o Senhor, diga para eu ir que eu vou. Aí ele vai. É na hora do apelo. Se você quer esse Deus, vem aqui na frente. E ele foi lá.
E ele vai lá e fala assim, eu te amo, eu te recebo. Mas quando ele sai ali, ele fica com medo, porque o vento não parou. A palavra diz que o vento parou. A palavra diz que a onda parou, o mar parou, o rio parou lá de agitar. Mas ele tinha que olhar, crer no Senhor, mas ele ainda não tinha o quê? Fé. Então, por não ter fé, o que acontece? Ele afunda. Mas o Jesus está lá com a mão, ele estende a mão, Jesus tira ele e fala, homem de pouca fé. Então, o que é que nós precisamos nesses últimos tempos para a gente poder realmente ser relevante nessa geração dos nossos filhos, dos nossos netos e algumas dos bisnetos? Né? Eu ainda pretendo ver minhas bisnetas, não tenho nem neto, mas já sonho com elas. Né? Com eles, com elas. Né? Eu gostaria de ter neto, porque é muita mulher na minha casa, só tenho filha. Eu falei para elas, vê se vocês me dão uns netos homem, né? Porque já tem muita mulher aqui nessa casa. Né? Mas se vier menina, amém também, quando elas casarem, que minhas filhas ainda são solteiras. Nós precisamos fazer diferença na vida destas pessoas. Porque eu ouço, às vezes, das minhas filhas assim, mãe, eu vejo elas agitadas assim, por que você está agitada? Mãe, estou sendo assim. Eu falei, gente, até agora nós não passamos e saímos e estamos aqui. Mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje vai ser amanhã. E não se iluda, porque amanhã você vai ter problema também. Mas Ele é Deus para resolver. Vamos resolver com Ele. E aí, depois que passa, ela fala assim, mãe, muito obrigada. Muito obrigada, porque quando eu sinto que as ondas estão, né, batendo nas minhas pernas, eu olho para você e vejo Deus que você ama e que eu recebi também. E eu sei que se Ele mora em você, Ele mora em mim. E eu vou viver. E com isso a minha filha estava conseguindo viver. Desde o lockdown, lá em Ribeirão Preto, sozinha. Ela nunca ficou sozinha na vida dela. Mas ela teve uma oportunidade profissional, foi uma semana depois, lockdown. E como é longe, não é longe, é caro ficar vindo toda hora para cá. Então a gente se fala pelo WhatsApp. E ela sempre fala para mim. Eu falei, ei, como é que você está? Firme e forte que nem você, mãe, que toda vez que eu tenho coisa eu penso assim, o que a minha mãe faria, porque a minha mãe ia buscar Jesus, então eu vou buscar Jesus. Aí eu falei, filha, que bom que eu te ensinei isso. Que bom. E a gente tem que continuar ensinando e falando, né? Enquanto Deus nos permitir. Amém? E às vezes, por causa dessas ondas, né, esses últimos tempos, eu queria compartilhar uma coisa aqui com vocês. Porque eu compartilhei com muitas pessoas lá na creche, que a gente tem devocional todo dia, 7 horas da manhã, 7, 7 e meia, antes das crianças chegarem, e compartilhei com as pastoras aqui. E tenho compartilhado com alguns líderes de célula. E todos nós estamos sentindo a mesma coisa e a gente achava que era conosco. A gente anda sentindo duas coisas: solidão e medo. E solidão e medo são dois irmãos que andam juntos, que param o crente daquilo que ele tem que fazer. E a palavra de domingo da pastora Camila é: você não pode andar sozinho. Porque se você andar sozinho, esses dois irmãos, a solidão e o medo, eles vão ficar na tua orelha. Quem é sozinho e quem tem que ter medo? É o diabo, porque o fim dele qual é? Los infernos. Não tem outro fim para ele. Não tem. Mas para nós tem. Então, se você anda sentindo, como a Jaqueline orou, por todas aquelas coisas, porque os salários e as aposentadorias estão defasados em relação àquilo que está tendo no governo, por causa dos aumentos. O desemprego de alguém da sua família, e você tendo que, com o teu pouco, que já nem dava, ajudar essas pessoas, e você fica, Senhor, e se eu for? Eu vou repetir para você, a minha mãe foi e eu estou aqui. E a minha mãe financiava meu ministério. E o dia que eu for, Deus está com as minhas filhas. Porque quem nos supre não somos nós, é o Senhor. E o Senhor, através de nós, supre outros. Então, o que quando vier esse sentimento de solidão e esse medo vier ao seu coração, na hora onde você estiver, você vai trazer à tua lembrança aquilo tudo que tu já viveu com o Senhor e vai declarar: Senhor, é o Senhor, está nas tuas mãos. Só me mostra
como eu vou sair dessa situação, porque com o Senhor eu vou chegar do outro lado. E com o Senhor essa onda vai passar, essa tempestade vai passar, porque nós passamos por 3 recessões. Quem aqui nunca ficou naquela fila do frango? Porque não tinha frango. Do feijão, lembra do feijão? Que a gente tinha que ir para a fila do feijão comprar feijão. E só podia comprar 1 quilo. E nós passamos, gente. E olha a nossa vida hoje. Olha a nossa vida ontem. E olha a nossa vida hoje. Onde que nós estamos hoje? Então, isso significa que nós vamos passar. Então, nós temos testemunho para dar para essa geração que está vivendo isso e que não tem a esperança, nem na lembrança, coisas concretas para fortalecer eles. Então, nós não podemos mais sentir esses dois sentimentos e expulsar toda vez que isso vier no nosso coração. É quando a gente fica doente, é quando o dinheiro vem os aumentos, é quando vem notícias contrárias. Ouviu isso? Já bota um louvor. Aí canta o louvor. Cadê da minha irmã? A minha irmã não está mais aí, não? A minha irmã cantou Poderoso Deus. E começa a cantar esse louvor dela. Porque é poderoso esse louvor. Ah, mas eu não tenho força de louvar. Ora, Pai Nosso, irmão, porque lá em casa eu já estou assim. Quando alguém começa a falar coisa que me irrita, eu já fico, Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha. Ô mãe, para. Estou orando. Porque eu não vou entrar mais em discussão e briga, porque é isso que o diabo quer nesse tempo. Nós temos 2 atitudes a tomar. Ou você tem razão, ou você tem paz. Qual é que você vai escolher? Eu escolhi a paz, então eu deixo a razão para você. Tá bom, você está certo. Pai Nosso está no céu. E depois eu oro. Senhor, ela recebeu o Senhor com o Senhor Salvador, ela se batizou, ela é tua. Eu tenho que amá-la. Bota. Nesse momento estou amando, não, mas sou bota aqui no meu coração, porque o Senhor só dá o que é bom, perfeito e agradável. E foi o Senhor que trouxe ela no ventre, que era estéril. Então, Senhor, eu vou amá-la. Amém. Você entendeu? É você mudar a sua postura. Entendeu? E quando você estiver triste, você pega, liga para uma irmã, ou os homens ligam para o irmão, né? E fala assim, ou se você tiver o cônjuge, fala assim, vamos dar uma voltinha no shopping. Aí você vai para o shopping, olhar, vai lá naquele McDonald's, que o sorvete é uns 50, baratinho, dá para a gente comprar, toma lá um sorvete do McDonald's, fica vendo um monte de coisa bonita, e depois volta para casa porque é de graça, irmão. Não é? Não, o cinema está caro, é melhor ver o Netflix em casa. A gente agora paga meia, né? E eu fiquei tão feliz, eu fui lá tomar um café, lá naquele Forte de Copacabana, cheguei lá, menina, entrei na fila especial, paguei meia, nem fiquei na fila, que coisa maravilhosa. Aí eu falei, Jesus, como é bom ter 60 anos, glória a Deus pelas minhas artroses, pelas minhas artrite, glória a Deus pela minha perda de cálcio. Não tenho. E, gente, era uma fila enorme. E as minhas filhas assim, graças a Deus, mãe, você tem 60 anos, porque elas iam ter que ficar na fila. E elas saem da fila porque elas estão comigo. Aí eu falei, olha, irmão, eu sou debilitada, eu sou deficiente, porque eu já sou deficiente, né? Aí eu mostro a carteira, eu preciso delas, sou deficiente. Aí elas deixaram elas entrarem também. Não ficamos naquela fila. Olha que coisa maravilhosa. É trazer na sua vida as coisas boas. Eu até brinco, eu era uma pessoa viciada em limpeza. Minha casa, depois ela lambeu o chão. Eu era viciada em limpeza. Porque eu apanhava quando era pequeno, quando a casa ficava suja, né? Então a minha mãe... Então eu não posso ver nada sujo, né? Se eu chegar na tua casa e tiver alguma suja, você pode ter certeza que eu vou pegar a vassoura e vou varrer. Porque eu tenho toque. Eu tenho toque. Então hoje eu não estou podendo mais, né? Porque a coluna, né, não dá mais. Sabe o que eu faço? Eu faço assim, se aqui está com teia de aranha, eu olho para ali. Porque ali não tem teia de aranha. Se o quarto das meninas está bagunçado, eu fecho a porta. E olho para a sala que está arrumada. Você entendeu? É assim que você vai fazer a sua vida. Então, eu decidi ser feliz, irmão. Eu decidi que eu vou sorrir. Eu sou uma pessoa que eu não sou de muito sorrir, não, né? Eu acho muito legal a pastora Wilson. Quem conhece que é a pastora Wilson das crianças? A pastora Wilson é assim, ela normalmente está assim. Aí, quando alguém fala alguma coisa que ela não gosta, ela faz assim. Aí ela dá um sorriso maravilhoso, que já quebra o coração da pessoa. Ela fala assim, então, irmão... Assim, a pastora Wilson. Aí eu falei no espelho, eu falei assim, Jesus, eu tenho que aprender a sorrir igual a pastora Wilson. Aí fiquei no espelho assim. Eu falei, Deus, eu não sei. Eu só sei dar gargalhada. Dar gargalhada eu sei. E é altíssima. Quando eu ri lá no culto, você vai ouvir.
Todo mundo olha para mim, porque eu dou gargalhada. Quem já sentou perto de mim, não é? Eu dou gargalhada altíssima e eu tapo a boca, porque o pastor Zé logo olha para mim. Que eu sei gargalhar. Mas sorrir, eu não sei. Eu acho que eu trabalhei em tanto lugar que eu tinha que ficar séria, né? Que eu aprendi a não sorrir. Então eu fiquei no espelho. Aí eu falei, filha, tira a foto aí para me ver qual é o melhor sorriso. Assim. Porque a minha diretora, quando tira a foto, ela faz assim. Aí eu falei, por que você faz assim? Porque aí diminui a papa. Aí eu fiquei treinando. Né? Então é isso que nós vamos fazer. Tentar ser feliz para quê? Para mostrar para aqueles que não têm Jesus no barco, que Jesus está ali à disposição deles, para poder dar a mão a eles, para que eles entrem no barco e cheguem no outro lado. Mas para isso, eles precisam ir até Jesus e dizer, Jesus, acreditar, se é tu, me chama que eu vou lá para o outro lado. Mas sabe quando é que ele vai ter essa firmeza de levantar e ir para o outro lado e acreditar, porque ele está tão desacreditado de tantas coisas que ele viveu? Quando ele vir que você, mesmo passando tudo que ele passa, você continua com um sorriso nos lábios, com fé dizendo, nossa, amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque nós vivemos o hoje, né, com a experiência do ontem, mas focado no que nós vamos viver amanhã. Porque amanhã sempre será melhor do que hoje. Porque depois da bonança, da tempestade vem a? Depois da noite vem o? Depois da chuva vem o? E depois do inverno, o que vem? A primavera. Não é? Não, vem a primavera. Depois do inverno vem a primavera. Porque a semente, ela fica ali guardada e ela vai brotando por causa do gelo. E aí, quando o gelo começa a derreter, a semente vai vindo e dá aquela flor maravilhosa. E é assim que é a minha e a sua vida. Nós vivemos momentos onde a gente estava congelada, mas nós vamos florescer, irmão, na hora, no momento, no dia que Deus quiser e do jeito dele. Essa semana me mandaram duas coisas assim, eu compartilharam, não sei se vocês viram, quem olha Instagram, foi viralizado um vídeo de um testemunho de uma mulher que ela tentou, eu acho que ela tentou o suicídio, ou ela estava desenganada ou ela tentou o suicídio. É que me mandam tanta coisa para mim ver que eu às vezes esqueço, mas eu acho que era suicídio. E ela estava num lugar isolada, e ela olhando aquele aparelho assim, tum, 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 e ela, assim, não queria viver mais. Ela não queria, ela estava passando momentos muito difíceis, e ela não queria viver mais. Era uma mulher nova, hein? E tum, tum. Aí eu olhei e falei assim, quando eu vi o testemunho, eu olhei e falei, ô geração fraca, parece papel higiênico, grande, mas fraco. Meu Deus do céu, ô geração fraca. Aí, era nova, devia ter uns 30 e poucos anos a moça. E aí ela conta que ela estava ali isolada no CTI, sozinha, e entrou um médico. E esse médico virou para ela, olhou, examinou ela, e virou para ela e falou assim, olha para aqui para o aparelho. Aí ela olhou para o aparelho. Você está vendo aqui que é assim, para cima, para baixo, para cima, para baixo? Aí ela olhou assim, pois não. Pois é, assim é a nossa vida. A gente tem problema, a gente melhora, a gente tem problema, a gente melhora, a gente tem problema. Porque se não for assim, problema melhora, problema melhora, problema melhora, você morreu. Você entendeu? Ela disse que quando ela ouviu isso, aquilo queimou o coração dela e ele foi embora. E aquela palavra queimou o coração dela, ela falou, é verdade. E aí ela começou a lembrar que ela tinha problema, melhorava, tinha problema, melhorava. E ela começou a focar nas coisas boas. Quando ela teve a alta, ela virou para a enfermeira e falou assim, como é o nome daquele médico que foi lá no meu quarto e falou assim, aí a enfermeira olhou e falou, que médico? Ela, não, foi o médico. Ela falou assim, não, você está isolado, só eu estou aqui. Foi na época da pandemia. Só eu estou aqui, só eu entro no seu quarto. Não teve médico nenhum. E quando ela conta isso, ela começa a chorar. Porque Jesus foi no quarto dela. Mostrar para ela que a vida tem momentos altos, momentos baixos, momentos altos. Mas se não for assim, a gente morreu. Só falou isso para ela. E ela se converteu e ela está indo nas igrejas dando esse testemunho. E me mandaram um dia que eu estava assim, sabe aquele dia que você vem assim, uma notícia, a conta para pagar, gente brigando e problema. Sabe aquele dia que junta tudo? Ou é só comigo que acontece isso? Aquele dia que parece assim, meu Deus, hoje Deus escolheu para testar a minha fé. Me mandaram um vídeo
de um... Não, eu liguei a televisão. Foi isso mesmo. Eu liguei e falei, vou ver alguma coisa boa. Quando eu liguei o YouTube, tinha uma propaganda de uma menina cantando. Eu falei, vou ver esse louvor. Eu gosto de ver muito criança cantando. E aí eu trouxe para mostrar para vocês. Agora você diminui a luz. Diminui a luz. Você vai esquecer a pessoa que está do teu lado, a pessoa que está atrás, a pessoa que está na frente. Você vai focar nessa menina e você vai ver nessa menina a figura de Jesus falando com você. Aquilo que ela vai cantar é para você, tá? Bota aí, por favor. Vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. De olhos fechados, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre esteve conosco, em todos os momentos, Pai, desde o ventre da nossa mãe. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre esteve no nosso barco, independente de que circunstância for. E nós cremos, Pai, que nós vamos chegar do outro lado, com o Senhor. Pai, obrigado por esse amor. Nos ajude, Pai, a avivar cada dia a nossa fé, para que a gente contagie, Pai, todos aqueles que estão à nossa volta, através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa reação, do nosso louvor, para que eles também, Pai, creiam que o Senhor pode também fazer eles chegarem do outro lado e a tempestade da vida deles passar. E é no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço
por cada ano, Senhor, da minha vida, pelos momentos bons, pelos momentos não tão bons, crendo que todos eles foi o Senhor me forjando e forjando aos meus irmãos para que a gente estivesse aqui para aquilo que o Senhor ainda tem de propósito na vida de cada um. Porque se estamos aqui, grandes coisas o Senhor ainda vai fazer através de nós e em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, porque somos mais que vencedores em Ti, Senhor. E cada dia mais, Pai, que a nossa fé ela se transforme, Pai, em grandes conquistas para o Teu reino. E é no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão meu. Eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor visite a cada um agora, na sua cadeira, onde eles estão. Que eles sintam, Pai, o seu agir, o seu toque, o seu falar. Que quando as más notícias ou os ventos e as ondas vierem na vida deles, seja por que motivo for, eles lembrem, Pai, desse louvor e eles entendam que existe um novo dia e que ele sempre virá, que não há mal que perdure, nem bem que dure a vida inteira, e que a nossa vida é altos e baixos, para que a gente testemunhe que o Senhor é bom, é poderoso, é galardeador, é amoroso, e é o Senhor que nos supre e nos sustenta. Tu és a nossa rocha, tu és o nosso alicerce, o nosso amigo tão querido, que nos dá a mão quando às vezes sentimos que estamos nos afundando. E é no nome de Jesus, Pai, que nós pedimos, nos faz, através da fé, andar sobre as águas, Senhor, e dizer: aquieta-te, vento. E profetizar sobre as nossas casas, nossas famílias, nossos vizinhos, nossos amigos, e todo o mal se acalmar. E é no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço, Senhor, por esse ministério, que é o ministério da sabedoria, porque teve vida, Senhor, teve testemunho, e pode contar e dizer que o Senhor é bom, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, amém.